Olá, meus irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Temos caminhado por essa trilha dos Salmos. Estamos agora no 31º Salmo. E isso quer dizer que estamos um quinto desses Salmos. Uma quinta parte já temos lido. E interessante que desde o primeiro até o 30º Salmo, a gente já aprendeu coisas muito extraordinárias. Porque, embora sejam vários os escritores, é claro que até o 30º e já temos lido apenas salmos escritos por Davi, iremos ver um pouco mais adiante outros escritores, mas o mais importante é saber que, embora esses salmos tenham o seu lugar registrado na história, tenha a identificação dos seus escritores, nós entendemos que esses salmos têm como autor o próprio Deus. É por essa razão que, ao longo desses escritos poéticos, já que os salmos são canções, a igreja primitiva, a igreja no seu início, a igreja cristã, fazia uso dos salmos em seus cultos, em suas celebrações, como os judeus e os hebreus mais anteriormente aos judeus também tinham essa prática. Davi ensinou realmente aos seus contemporâneos a usar esses salmos nos cultos e louvores ao Senhor. O próprio Davi os cantou. Agora, é interessante que esses salmos, a boa parte deles, como já descobrimos, tem realmente um caráter profético, já que fala sobre um dos aspectos de tantos do ministério terreno de Jesus. O Salmo 31, portanto, começa, como a maioria dos anteriores que já estudamos, começa com um pedido a Deus, começa com uma súplica ao Senhor. Diz assim o Salmo 31, a partir do verso 1. Em ti, Senhor, me refugio, não permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Vamos observar bem essas palavras iniciais. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. São três declarações muito distintas, são três falas com conteúdos diferentes, embora ditas por uma só pessoa. A primeira diz respeito como Davi viu o Senhor. Em ti, Senhor, me refugio. Deus era visto por Davi como esse abrigo, esse lugar seguro, esse lugar de proteção na hora da adversidade. Pense em alguém que está correndo, caminhando, normalmente de repente começa a cair uma chuva forte. A primeira coisa que a pessoa faz é buscar um abrigo, uma marquise, um lugar para se proteger se ela não tem um guarda-chuva, se ela não tem uma capa. Agora, infelizmente, quando a gente está andando na rua, a gente ouve sons de tiros, de balas, e aí o que acontece? A gente busca o refúgio. Então, Davi, em meio às adversidades, tu és o meu refúgio. E ele completa: nunca permitas que eu seja humilhado. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser humilhado. Ser humilde é algo de dentro para fora. Ser humilde é essa disposição que você e eu, todos nós, devemos ter diante de Deus. Deus considera tão importante a atitude humilde que o próprio Jesus começou as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, no verso 3, dizendo: bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Sem humildade, não há como você entrar no reino dos céus, porque implica em você reconhecer sua condição de pecador, arrepender seus pecados e declarar sua fé em Jesus. Outra coisa é ser humilhado. Ser humilde é de dentro para fora. Ser humilhado é de fora para dentro. Enquanto ser humilde é uma escolha, ser humilhado é um sofrimento. Enquanto que ser humilde é uma decisão, ser humilhado é uma ação de outro para com você. E é isso que Davi está dizendo: Senhor, não permitas que eu seja humilhado. Há pessoas que têm muita dificuldade para se humilhar, mas que têm muita facilidade para humilhar o outro. Há pessoas que têm muita dificuldade de se curvar diante de Deus, mas têm as mesmas facilidades, têm a facilidade de se impor sobre o outro. Davi disse:
não permitas que eu seja humilhado, que eu não passe vexame, que eu não seja motivo de vergonha, que eu não seja um tapete para os outros me pisarem. Era isso que Davi estava dizendo em outras palavras. Não permita, Senhor. E aí ele completa ainda no verso 1 do Salmo 31. Livra-me pela tua justiça. É interessante, porque embora fosse um homem de guerra, vencedor, como já falamos em outras ocasiões, que já tinha vencido muitas batalhas, a gente não vê de todas as batalhas que Davi enfrentou, um destaque sobre as suas derrotas. Na verdade, Deus, diz lá a Bíblia, Deus lhe dava constantemente vitórias, ainda que tivesse que passar por algumas situações difíceis, mas Davi foi um vencedor. Mas um detalhe é que quando ele era afrontado, quando ele passava por situações de perseguição, de injustiça, ele não faz a prática da justiça pelas próprias mãos. Ele pedia a Deus, e é isso que ele coloca aqui no verso 1 do Salmo 31. Livra-me por tua justiça. Quando o homem tenta se livrar pelo esforço próprio, pelas formas escusas, por meios equivocados, por meios injustos, se ele quer se livrar da injustiça, cometendo injustiça, não há razão para ganho, não há razão para glória, não há razão para glorificar a Deus. Por isso que ele pede, Senhor, livra-me pela tua justiça. Meu amigo, minha amiga, Deus sabe o que você está passando. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, se tenta humilhar você. Se você está sofrendo a mão pesada do homem mau, da pessoa maligna, cuide de Deus, ou melhor, cuide da confiança em Deus. Creia que Deus está cuidando de você. Creia que Deus está realizando na sua vida a vontade dele. Diga, o Senhor é a minha justiça. Só que Davi continua falando no Salmo 31 sobre alguns aspectos da sua confiança em Deus. No verso 2, inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. É praticamente a repetição do que foi dito antes com outras palavras. Mas o que ele fala aqui também é a respeito da oração, porque o verso 1 é uma oração, mas no verso 2 ele descreve esse ato de clamar e buscar o Senhor. Inclina os teus ouvidos para mim, ou seja, que tu ouças, que tu atendas, que tu respondas às minhas orações. E ele diz no verso 3, sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduz-me e guia-me. Sabe do Salmo 23? Novamente Davi repete algumas falas do Salmo 23 aqui nesse Salmo, principalmente quando ele fala, guia-me, Senhor, guia-me. Sabe o que é ser guiado? Imagine uma criança, como já falei anteriormente, que ela tem vontade de querer sair. Lembra aquela criança que bate em retirada, que o pai cochila, a mãe cochila e a criança sai correndo? A criança nem sabe para onde vai, mas ela quer ir. Ela não sabe o que vai receber, o que vai acontecer lá na frente, mas a disposição de sair, de correr. É por isso que algumas crianças se perdem, porque elas soltam a mão dos seus pais ou se afastam deles e saem correndo. Davi, ao contrário de uma criança que tem esse ímpeto de sair correndo, de ir para qualquer direção, ele ora, Senhor, livra-me, ou melhor, por amor do teu nome, conduz-me e guia-me. Deus sabe qual é o melhor caminho, mas não só o melhor caminho, é como andar neste caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, você tem que dizer, Senhor, conduz-me, Senhor, guia-me. Ser guiado, meu querido, é sentar no banco de carona do carro da sua vida. As estradas representam este mundo, o carro a sua vida. Mas se você suplicou ao Senhor para que Ele o guie, então você sai do lugar do motorista, senta-se no banco de carona e deixa o Senhor conduzir sem você dar pitaco, sem querer você dizer, Senhor, eu acho melhor por aqui, eu acho que mais rápido será por aqui. Não. Se você pediu para o Senhor guiar você, então você realmente apenas segue. Jesus disse lá em Mateus 16, verso 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se
tome a sua cruz, ou melhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir literalmente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso que é ser guiado, é seguir. Ninguém segue indo à frente, todo mundo segue indo um pouco atrás. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi diz, Senhor, guia-me, vá à minha frente, guia-me. Então o salmista continua no verso 4, diz assim do Salmo 31, tira-me da armadilha que me preparam, pois tu és o meu refúgio. Olha essa coisa interessante. Tira-me da armadilha que me prepararam. Quando Davi disse, tira-me da armadilha, é porque nele ou nela ele já se encontrava. Tira-me da armadilha que me prepararam. Meus queridos, em vários países africanos, principalmente, que houve guerras, e ainda há guerras entre as etnias, entre os povos que ali se dividem em etnias, há os chamados campos minados. E que são os campos minados? São aqueles lugares onde as minas foram enterradas e que, após o fim das batalhas, das guerras, elas foram deixadas. Até hoje, várias pessoas perderam partes dos seus membros, pé, perna, braço, são vítimas dos campos minados. Eu me recordo daquela falecida princesa Diana, que se mobilizou para livrar os povos dos campos minados. E quantas minas foram tiradas e até hoje são identificadas através de equipamentos eletrônicos e retiradas com muito cuidado. Mas quando a pessoa não sabe, ela pisa num campo minado, a mina explode e então a pessoa é ferida ou até gravemente ou até mortalmente. Davi disse, Senhor, livra-me, tira-me da armadilha que me prepararam. Pode ser que você esteja trilhando um caminho minado, um campo minado, no trabalho, na faculdade, no colégio. Pode ser que o campo minado esteja, infelizmente, dentro da sua própria casa, pela inveja, pela competição. Mas, na verdade, o Senhor tem poder para não só tirar você, mas também para que você seja instrumento de bênção para falar do amor de Deus e do perdão de Deus a essas pessoas que desejaram o seu mal. Tira-me, Senhor, da armadilha que me prepararam. Peça a Deus para que você tenha esse livramento não no sentido de evitar, mas também de ser tirado desse momento crítico. Davi então diz no Salmo 31, verso 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você já entendeu essa palavra? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras do Salmo 31, versículo 5, foram repetidas por Jesus. Por isso que Davi foi um dos poucos salmistas que falaram profeticamente sobre Jesus. Essas palavras ditas por Jesus lá na cruz foram uma das suas últimas palavras, talvez a última palavra. Cristo falou 7 vezes, 7 momentos ele falou, e a última delas, as últimas palavras foi, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só que tem um adendo. Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Davi não usou esse vínculo entre ele e Deus, chamando de Pai. Mas, sem dúvida alguma, Davi estava entregue nas mãos do Senhor. A minha vida estão nas mãos do Senhor. A diferença é que você e eu temos que reconhecer, enquanto que outros insistem em dizer que a vida deles está nas mãos deles. Essa é a diferença. Davi disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou seja, a minha vida está totalmente entregue em tuas mãos. E aí, a partir do verso, mais alguns versos à frente, no Salmo número 31, por exemplo, no versículo 8, diz assim, não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade.
Esse verso 8 é praticamente um fechamento de um momento que Davi descreveu. Do verso 1 ao versículo 7, Davi descreveu todo o seu sofrimento, tudo que ele passou, todas as suas dificuldades. Mas no verso 11, no verso 8, digo, é como se fosse assim um interlúdio, é onde ele sai de um momento para o outro. Nesse momento é de superação. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Ou seja, Davi reconhece tudo aquilo que Deus fez por ele, nele, mas para a glória do Senhor. Ele diz, não me entregaste, ou seja, falando de uma coisa que poderia ter acontecido e não aconteceu. Davi poderia ter dito, Senhor, o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou entregue aos leões, o Senhor me deixou entregue àqueles que querem me devorar. Não. O Senhor me permitiu passar por sofrimento. O Senhor me permitiu passar por dor. O Senhor me permitiu passar por perdas. Mas o Senhor não deixou que eu caísse nas mãos dos meus inimigos. Eu me recordo da história de Daniel. Daniel ficou no mínimo 8 horas, imaginamos, 8 horas com os leões. Ele foi colocado no final do dia na cova dos leões, a mando do rei Dario, e de manhã cedo o rei Dario foi lá e falou com ele e o tirou. Ou seja, vamos imaginar 8 horas, no mínimo, Daniel ficou na cova dos leões. Eu fico imaginando Daniel olhar para os leões e os leões olhando para ele. E aí, antes que houvesse qualquer ataque dos leões, a Bíblia fala que Deus mandou um anjo que tapou a boca dos leões. E aí, quando Daniel saiu, no dia seguinte, o rei Dario perguntou, como você saiu? Imaginamos ele perguntando, como você se livrou? Você foi livre, mas como? E aí ele fala, Deus mandou o seu anjo e viu e me livrou porque eu sou fiel a ele. Não cometi nenhum erro. Davi disse exatamente isso. Tu não me entregaste nas mãos dos meus adversários, dos meus inimigos. Na segunda parte do Salmo 31, o que a gente aprende é a respeito do cuidado de Deus, só que por uma outra ótica. No verso 9 do Salmo 31, Davi disse, misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Aqui é um outro momento. E nesse outro momento, Davi exterioriza aquilo que era físico, aquilo que era emocional. Ele fala de uma angústia que lhe consome. Minha vida é consumida pelas angústias e os meus ossos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Davi fala da somatização de problemas emocionais. O que é angústia? Você tem ideia do que seja angústia? Imagine você colocar um bloco de isopor numa peça chamada morsa e você vai girando no sentido horário e a parte móvel vai pressionando o bloco de isopor contra a parte fixa. À medida que você gira, aquilo vai apertando, entre aspas, sufocando, até que esmaga o bloco de isopor e ele realmente fica deformado. A angústia é isso. A angústia é um aperto da alma. E esse aperto da alma, por razões que o texto apresenta, sabemos que provoca dor, provoca sofrimento, fragilidade emocional, aflição e até mesmo os ossos realmente demonstram ou acabam sendo afetados. Davi estava falando de uma angústia da alma, estava falando de algo que o afligia. Veja só no verso 11 do Salmo 31. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles, como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Você tem ideia como é que é isso? Como é que alguém pode descrever sua própria vida como um pote quebrado, sem valor? Um pote de barro comparado com um pote de prata, de ouro,
ou de um mineral como alabastro ou uma pedra preciosa, um pote de barro é sem valor, e quebrado é menos valioso ainda. Davi disse: Senhor, eu me sinto como um pote quebrado. E diz mais ainda, olha só o que ele fala: sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ou seja, na visão dele, ele tinha uma autoimagem distorcida. Ele se via como um pote quebrado sem valor, e talvez ele imaginasse que assim também ele era visto. Como diz lá no livro de Números, quando os espias descrevem o relatório, ou vão descrever o relatório da sua investigação, eles vão espiar a terra por 40 dias, e ao voltarem, eles falam o seguinte: os 10 dos 12 espias: nós vimos os filhos de Anak, e eles eram gigantes, nós nos víamos como gafanhotos, eles nos viam como gafanhotos, e nós nos vimos como gafanhotos diante da estatura deles. Ou seja, uma percepção equivocada de si mesmo, e imaginavam eles que assim eram vistos. Davi, na sua fragilidade emocional, disse: Senhor, eu sou como um pote quebrado. Mas olha só, Jesus Cristo veio para restaurar a nossa vida. Como pote quebrado, você pode se ver, mas Cristo veio trazer e restaurar a esperança em sua vida. Lá na Inglaterra, um homem entrou numa loja que vendia vasos de barro. E aí ele viu alguns objetos, alguns vasos, e quis comprar. Só que ele ficou surpreso pelo alto valor de cada vaso. Ele disse: por que são tão caros? E aí o dono disse: esses vasos de barro são caros porque foram feitos de vasos quebrados. Eu disse: como assim? É porque quando um vaso quebra, não dá mais para restaurar. Então a gente tem que quebrar, triturar, virar pó, e com esse pó fazer argila, e dessa argila fazer um novo vaso. Então o vaso feito de vaso quebrado é mais caro, porque é mais trabalhoso, mais desgaste, mais empenho, mais parte de operação daquela obra. Pois bem, nós somos vasos restaurados em Cristo Jesus. Valorize a sua vida na presença de Deus. No verso 17 do Salmo 31, disse Davi: não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a Ti, mais que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sabemos que Sheol é o lugar dos mortos. Davi está dizendo: Senhor, que o Senhor realmente cuide de mim. Daqueles que não querem ser cuidados pelo Senhor, o fim deles é o distanciamento eterno, mas eu quero que Tu cuides de mim. E então Davi termina o Salmo 31, nos versos 23 e 24, dizendo o seguinte: amem o Senhor, todos vocês os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Essa é a recomendação. Ame a Deus. Amem a Deus. Porque o Senhor realmente preserva os que são fiéis. Ame a Deus. Deus ama todo mundo, mas Ele só pode cuidar daqueles que escolhem amá-lo de todo o seu coração. E no final, verso 24 do Salmo 31, Davi disse: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Coragem. Coragem foi o tema do último versículo do Salmo 27. E aqui, no último versículo do Salmo 31, esse tema retorna. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. É preciso ter muita disposição, é preciso ter muita coragem para dizer para todo mundo: eu amo o Senhor, eu confio nele e por ele eu espero. Então tenha coragem, diga para todo mundo através das redes sociais que você ama o Senhor, que você ama a palavra do Senhor, que você faz a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um dia e uma vida inteira realmente feliz na presença de Jesus, Senhor e Salvador, daqueles que nele confiam. Amém.